Você já imaginou que um pequeno dispositivo, parecido com um marca-passo, pode ser implantado dentro do cérebro e ajudar no tratamento de doenças neurológicas e até mesmo de transtornos psiquiátricos? Parece coisa de ficção científica, né? Mas é realidade. Hoje vamos falar sobre a estimulação cerebral profunda, em inglês Deep Brain Stimulation, conhecida pela sigla DBS. O que é? Para que serve? Quais os desafios? Vem comigo que eu vou te contar tudo isso de um jeito simples e direto. A DBS é uma ferramenta neurocirúrgica. Ela envolve a implantação de eletrodos em regiões bem específicas do cérebro. Esses eletrodos são conectados a um gerador de pulso, que é um dispositivo com bateria, geralmente colocado no tórax ou no abdômen da pessoa. Esse sistema envia pequenos impulsos elétricos para o cérebro. Mas qual o objetivo disso? Basicamente, é bloquear os sinais nervosos anormais, que são responsáveis por causar os sintomas de várias doenças. Além disso, a DBS permite medir a atividade cerebral patológica e ajustar a estimulação de forma personalizada, de acordo com a necessidade de cada paciente. Agora, vamos entender melhor o que compõe esse sistema. A DBS tem duas partes principais. A parte interna, que é formada pelos eletrodos, pelos cabos de extensão e também pelo gerador de pulso. E tem a parte externa, que é formada pelos programadores do clínico e do paciente, além de um carregador, caso o dispositivo seja recarregável. E tudo isso funciona de forma integrada, criando uma ponte entre a tecnologia e o funcionamento do cérebro. A DBS já foi aprovada pela FDA, que é a agência que regula medicamentos e dispositivos médicos nos Estados Unidos, para tratar algumas condições neurológicas. Entre elas estão o tremor essencial, a doença de Parkinson, a distonia e a epilepsia refratária. E também, em casos muito específicos e graves, para o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Nesses casos, a autorização é especial, por conta da raridade da condição. No caso da doença de Parkinson, por exemplo, a DBS virou padrão ouro, principalmente para pacientes que já não respondem bem aos medicamentos. Mas calma aí, os avanços não param por aí. Os pesquisadores também estão estudando a DBS como uma possível ferramenta para tratar outros transtornos psiquiátricos, como a depressão resistente, os transtornos alimentares, a esquizofrenia e até o transtorno de estresse pós-traumático. Agora, a gente vai falar sobre um campo ainda mais desafiador: o uso da DBS em psiquiatria. Vale lembrar que a história da neurocirurgia psiquiátrica tem um passado polêmico. Quem aí já ouviu falar das antigas lobotomias? Mas calma aí, não tem nada a ver. Hoje, com tecnologias como a DBS, estamos em outro patamar. Ela é reversível e vem mostrando resultados muito promissores em transtornos graves e que são resistentes aos tratamentos convencionais. Vamos começar falando sobre o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. Os estudos controlados mostram que a DBS pode reduzir cerca de 45% da gravidade dos sintomas. E o mais incrível, aproximadamente 60% dos pacientes respondem ao tratamento. E essa melhora pode durar anos. Tem paciente mantendo os efeitos positivos por até 9 anos. Agora, onde exatamente no cérebro a estimulação é feita? Então, os principais alvos são a região estriatal, incluindo áreas como a cápsula interna anterior, o núcleo accumbens, o núcleo caudado ventral e a cápsula ventral, também chamada de estriado ventral. E outro alvo importante é o núcleo subtalâmico. Mas a escolha depende de cada caso, levando em conta o perfil e os sintomas de cada paciente. Além da redução dos sintomas, a DBS traz uma melhora na qualidade de vida, inclusive em pacientes que não tiveram uma queda tão expressiva nas escalas de sintomas. E esse dado levantou uma discussão importante na comunidade científica. Será que as escalas hoje
realmente captam o que muda na vida desses pacientes? E tem mais. A combinação da DBS com a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, tem mostrado resultados ainda melhores. Parece que a DBS ajuda o paciente a participar mais ativamente da terapia. Agora, falando da depressão, especificamente o transtorno depressivo maior resistente ao tratamento, o famoso TDM. Aqui a situação é mais complicada. Os estudos iniciais, os chamados de rótulo aberto, mostraram uma boa redução dos sintomas depressivos após a DBS. Mas, quando vieram os ensaios clínicos maiores, controlados e randomizados, o estudo foi decepcionante. 2 grandes estudos não conseguiram comprovar a eficácia da DBS segundo os critérios da medicina baseada em evidências. Por que será que isso aconteceu? Existem algumas hipóteses. Pode ter sido relacionado à dificuldade de encontrar os melhores parâmetros para a estimulação, o tempo de duração dos sintomas nos pacientes e até o próprio desenho dos ensaios. Mas nem tudo são más notícias. Quando a estimulação é aplicada no fascículo prosencefálico medial supralateral, os resultados são mais promissores. Estudos de rótulo aberto mostraram uma melhora dramática, com 75% dos pacientes ainda respondendo bem depois de 1 ano. Outro alvo que chama a atenção é aquele mesmo usado no toque, o estriado ventral. Essa região está relacionada ao controle cognitivo, o que pode explicar por que um mesmo alvo pode ajudar em diferentes transtornos. Mas, antes de achar que a DBS é uma solução mágica, é importante saber das limitações. Entre os desafios estão a falta da eficácia consolidada em muitos transtornos psiquiátricos, diferenças significativas entre os resultados de estudos abertos e estudos controlados, que é o que falávamos na depressão, uma grande variabilidade entre os pacientes, uma dificuldade em encontrar os parâmetros ideais da estimulação e, claro, questões éticas importantes, como consentimento informado, possíveis mudanças de personalidade e os riscos associados ao procedimento. Olhando para o futuro, o cenário é animador. Pesquisadores estão buscando definir melhores alvos cerebrais para cada paciente, personalizar os tratamentos de forma individualizada, desenvolver formas de estimulação que promovam neuroplasticidade, trazendo efeitos mais duradouros, e também integrar a DBS com outras terapias, como a terapia cognitivo-comportamental. E talvez o mais interessante, existe um movimento para focar menos no nome do diagnóstico e mais nos domínios funcionais. Ou seja, tratar, por exemplo, problemas de controle cognitivo ou de motivação que aparecem em vários transtornos. A ideia é olhar para os sintomas e não apenas para a etiqueta da doença. A DBS é uma tecnologia fascinante e em constante evolução. Ela já transformou a vida de muitas pessoas. Mas o caminho da ciência é sempre de aprendizado e melhoria. Se você quiser saber mais, busque fontes confiáveis e converse com profissionais de saúde. Obrigado por assistir e até a próxima!